Boa noite, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Donald Trump e seu governo colonial entram de cabeça na campanha eleitoral brasileira. Depois de receber Flávio Bolsonaro por 2 vezes na Casa Branca em um espaço de uma semana e de atender aos seus pedidos para intimidar e prejudicar o Brasil, o presidente norte-americano já não esconde que vai jogar todas as suas cartas para tentar colocar novamente a direita e o fascismo no comando do nosso país. Marco Rubio, o secretário de Estado que comanda a guerra suja contra os países independentes da América Latina, já classificou o Brasil como um país inimigo, ao lado de Cuba e Venezuela e também a Nicarágua. Nunca a soberania brasileira esteve tão ameaçada. Nesta edição de No Fio da História, o analista político Brizola Neto comenta esse momento crítico do país, transformado em alvo do Império Norte-Americano, e também a contraofensiva do governo brasileiro. Brizola Neto e o professor Lier Pires Ferreira, pesquisador do NUBRICS, Núcleo de Estudos BRICS da UF, analisam também os entendimentos entre Brasil e Rússia para desenvolver a cooperação entre os dois países em várias áreas, inclusive no campo nuclear, e a criação de uma infraestrutura financeira capaz de viabilizar meios de pagamento para o comércio bilateral em moedas próprias, sem depender do dólar, conforme noticiou em primeira mão o jornal Toda Palavra. Não perca! Muito bem, estamos agora iniciando mais essa sessão de comentários do programa No Fio da História. E conosco aqui, como sempre, Brizola Neto, analista político. E, Brizola, eu queria já trazer para você a questão mais importante aí que nós estamos vendo aqui agora acontecer, né? É que o processo eleitoral brasileiro ganha um novo personagem, né? Donald Trump, né? Que entra de corpo inteiro na campanha eleitoral da direita, de Flávio Bolsonaro, do bolsonarismo. Como que você vê esses últimos acontecimentos, essa ação do Trump descarada de invasão no processo eleitoral brasileiro, intervenção, né, de um outro país, presidente de uma outra nação, no processo eleitoral brasileiro, fazendo pressões contra o nosso país, e uma situação inusitada na história do Brasil, né? Nós sabemos quanto que o povo brasileiro, né, e o processo democrático no Brasil sofreu pela ação dos entreguistas, pela ação dos vendilhões da pátria, né, ao longo dos tempos, né, o trabalhismo sofreu muito a ação dessa gente, né, desses traidores, né, desses Silvérios dos Reis, mas agora a coisa chega num ponto jamais visto, né? Como é que você está encarando essa situação, Brizola? Bem-vindo. Boa noite. Cumprimentar você, tal, todo mundo que está nos assistindo. Olha, tal, a gente está vendo, aliás, algumas coisas que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Que o interesse dos Estados Unidos está se voltando, né, para a América Latina, né? A volta da antiga doutrina Monroe agora sobre, né, uma nova liderança, né, que é a liderança do Trump, de impor, né, os interesses americanos à força, goela abaixo dos países latino-americanos.
né? E agora voltou a carga toda, né? O Trump assumiu de vez, né, que vai entrar, né, e vai fazer tudo que for possível, que tiver alcance dos Estados Unidos, para tentar intervir no processo eleitoral brasileiro, porque o Brasil não é um país irrelevante, né? O Brasil, de toda a América Latina, é o país mais importante, é o país que tem a liderança regional, né? E eles têm feito isso em diversas eleições, têm feito isso na eleição da Colômbia, fizeram isso na eleição da Argentina, né? E não ia ser diferente no Brasil, né? Eles vão intervir com tudo nessa eleição. E o que me parece também é que eles estão passando do ponto, né? Então, quando eles anunciam um novo tarifaço, né, colocam esse canhão voltado para o Brasil, né, e ainda com justificativas que colocam em xeque questões que são muito importantes para o povo brasileiro, como é o caso do PIX, né, questionando o PIX como uma questão que dificulta as relações comerciais e criando outros argumentos, né, falando da regulação das big techs, do desmatamento, até da corrupção, né, argumentos que não se sustentam para anunciar esse novo tarifaço. Quando eles fazem isso do lado do Flávio Bolsonaro, também já me parece um tiro no pé, tal, porque está provado que o povo brasileiro não aceita esse tipo de intervenção e, menos ainda, consegue aplaudir uma ação, né, de um senador brasileiro, candidato a presidente da República, que vai aos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil, né? Eu acho que nesse ponto também a direita aqui do Brasil passou de todos os limites, né? A gente já viu muitos entreguistas ao longo da história brasileira, mas nenhum tão escancarado quanto o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, né? Eles foram primeiro para vender o Brasil aos Estados Unidos e agora articularam com o Trump para prejudicar deliberadamente a economia brasileira, né? Abrir espaço para os produtos brasileiros serem taxados no comércio com os Estados Unidos, impondo severas perdas a diversas empresas que negociam com os americanos. Então, assim, de um lado, é o imperialismo mostrando as garras, mais uma vez, escancarando as garras, né? Eles que estão acuados, né, no resto do mundo, que perderam a sua hegemonia mundial, que estão sendo desmoralizados na guerra do Oriente Médio, voltam as suas garras para aquilo que eles acham que é o seu quintal, para aquilo que eles acham que é a sua zona de influência, né? E fazem isso de uma maneira muito agressiva, né? Como nunca fizeram. A gente sempre soube, né? Para nós trabalhistas aí que viemos de longe, que os Estados Unidos sempre foram o grande inimigo do desenvolvimento brasileiro. Foram sempre os Estados Unidos que lideraram os processos para interromper o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eles articularam lá atrás, a gente nunca pode deixar de esquecer, o golpe de 64 contra o presidente João Goulart, e mais do que isso, que quiseram desmontar todo o arcabouço de desenvolvimento construído na era Vargas. Patrocinaram o regime militar e depois patrocinaram os governos que seguiram no desmonte da era Vargas. Então, assim, só que agora eles estão fazendo isso de uma maneira escancarada, né? Demorou anos, né, para eles para se revelarem os documentos americanos que mostravam a conspiração americana no golpe de 64. Agora é na hora, então. Agora eles estão anunciando, é isso mesmo, né? Nós queremos aqui, né, explorar as riquezas naturais de vocês, queremos restringir o comércio, queremos interferir na sua soberania, queremos interferir no seu processo eleitoral e assumem isso de uma forma escancarada, né? Esse secretário de Estado, né, o Marco Rubio, né, que é um exilado, não, um retirante de Cuba, né, com a sua família, tem ódio à América Latina e se tornou um inimigo do Brasil, né? E o governo americano assume claramente,
né, o seu lado nessa campanha eleitoral. Agora, me parece que vai ser um eleitor muito pesado para o Flávio Bolsonaro carregar, né? É um eleitor que coloca no colo do presidente Lula a bandeira da defesa do interesse nacional. E o Lula tem reagido muito bem, que a gente tem que registrar, né? O Lula tem engrossado a voz, né? O Lula tem articulado o governo, né, para dar respostas à altura, né? E não é à toa que a gente está assistindo, né, a escalada, né, desse desencontro aí do Brasil com os Estados Unidos. São 200 anos de relação comercial que hoje estão realmente pendurados aí à beira de um abismo. Pois é. Bom, vamos aos fatos aqui, porque foram vários acontecimentos, né, nessas últimas, na última semana, né, de uma semana para cá. Primeiro, Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos e é recebido por Donald Trump na Casa Branca, no Salão Oval, posta uma foto com ele, com Donald Trump, e pede a classificação pelo governo norte-americano de organizações criminosas do Brasil, como o PCC e o Comando Vermelho, que fossem classificadas como organizações terroristas. Ato contínuo, o governo dos Estados Unidos classifica essas facções criminosas como organizações terroristas, o que coloca o Brasil numa posição de extrema vulnerabilidade, né, dentro da política externa agressiva dos Estados Unidos, né, onde eles se arvoram no direito, né, de intervirem, de atacarem, de fazerem como fizeram na Venezuela, que atacaram e sequestraram o presidente do país, entre outras ações absurdas, né? Isso aconteceu na semana passada. Agora, essa semana começa com essa investigação aí, o anúncio dessa investigação, de ações do governo brasileiro que, na visão deles, né, que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, entre eles o PIX, né? E por que o PIX? Porque há uma reclamação muito forte do setor financeiro norte-americano, que deixa de lucrar com transações bancárias aqui, transações financeiras aqui no Brasil, porque o Pix é gratuito, o Pix é instantâneo, é automático, gratuito, transparente, é uma grande conquista do povo brasileiro, né? Uma grande conquista da economia do Brasil, né? E esse é um dos pontos, né, dessa colocados nessa investigação, né, e que pode resultar nesse tarifaço que já foi apelidado, ele já pegou o apelido de Tariflávio, né? É o Tariflávio, que pode impactar as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos, uma sobretaxa de 25%. Né? Bom, esses, vamos dizer assim, são os fatos concretos. Existem os fatos políticos também. Mas vamos agora nos ater um pouco aos fatos concretos, né? Onde que o Brasil aqui está sendo ameaçado? Está sendo ameaçado primeiro, na classificação das facções criminosas como organizações terroristas, na sua integridade, na sua soberania, na eventualidade de sofrer uma retaliação militar dos Estados Unidos. Está sendo ameaçado na sua economia, né? Por esse tarifaço, pela questão que eles querem derrubar o PIX, que eu acho que o presidente Lula já tomou como a sua grande bandeira de
de preservação da soberania nacional, a manutenção do PIX, né? Então eu queria que você comentasse um pouco os fatos concretos desse ataque norte-americano contra o Brasil. É isso mesmo, então. Os Estados Unidos eles estão afrontando diretamente a soberania do país, né? Quando classificam, né, as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, muito longe de querer combater, fazer qualquer cooperação de combate ao narcotráfico aqui no Brasil, a intenção dos Estados Unidos é ter uma carta branca para intervir até militarmente no nosso país, né? Ele é uma carta branca para colocar a CIA aqui dentro, né? Não que ela não esteja, né? A CIA já está aqui dentro do Brasil há muito tempo, mas de uma forma ilegal. No momento que eles classificam, né, o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, do lado da legislação americana, tá ok, tá legalizado, a CIA está dentro do Brasil. E está permitido, inclusive, né, se eles deliberarem, fazer uma ação militar como fizeram na Venezuela, sequestrando o presidente do país diante de qualquer contrariedade dos seus interesses. E colocam, claro, mais uma tentativa de fazer influenciar no processo eleitoral, porque colocam, teoricamente, o governo numa saia justa, porque se o governo critica abertamente, né, essa classificação, né, pode dar a impressão de que o governo está afrouxando no combate ao narcotráfico. Então, é uma tentativa também de tumultuar o processo eleitoral, dizendo como se a direita fosse firme no combate ao narcotráfico, né, e que o governo brasileiro não tivesse interesse nisso. Acho que o Lula saiu muito bem, né, mostrando claramente, né, que o governo brasileiro faz um combate firme às organizações criminosas. Aliás, as maiores operações que aconteceram contra essas organizações aconteceram no governo Lula, né? A gente não pode esquecer a operação que pegou a associação do PCC com a Faria Lima, né, atacando o PCC na questão mais importante, que é a sua estrutura, o seu dinheiro, né, uma operação que pegou bilhões que estavam sendo lavados no mercado financeiro da Faria Lima, e também aqui, contra o Comando Vermelho, aqui no Rio de Janeiro, também a Polícia Federal foi muito importante no desbaratamento aí da associação de deputados da Assembleia Legislativa, inclusive do presidente, né, que está preso da Assembleia Legislativa, com o Comando Vermelho. Então, assim, o governo reagiu muito bem, né? E mesmo assim, os Estados Unidos foi lá e fez a classificação, mostrando que a sua intenção, primeiro de tudo, é ter um caminho, né? Um caminho que lhe permitisse intervir no Brasil, inclusive até militarmente, quebrar a soberania brasileira, né, poder fazer qualquer tipo de ação, inclusive sem autorização do Congresso americano, como fizeram na Venezuela, e segundo, de intervir no processo eleitoral. Em relação ao tarifaço, né, do ponto de vista eleitoral, como eu disse antes, eu acho que isso foi um tiro no pé, porque isso vai unir o povo brasileiro no sentido de defesa do interesse nacional. Coloca a bandeira da defesa da soberania nacional no colo do presidente Lula. E o presidente Lula tem assumido isso muito bem. Agora, do ponto de vista econômico, né, é a velha retaliação, né, que eles querem para perpetuar uma relação, né, de exploração com a economia brasileira, aonde eles querem... Você vê que, inclusive, no tarifaço, ele deixou de fora, por exemplo, a questão das terras raras. Esse setor, quando o relatório fala que esse setor é um setor que não vai ser tarifado. E as alegações, né, as alegações são todas outros interesses americanos contrariados, né? Se eu não me engano, são 6 pontos que foram levantados pelo relatório. 2 são flagrantemente interesses escusos dos Estados Unidos que estão sendo usados para dizer que eles dificultam, né, que
que seriam usados pelo Brasil para tirar vantagens comerciais dos Estados Unidos. Né? Um é a regulação das Big Techs, que está sendo anunciado. Né? Então, é o governo americano anunciando, não, nós queremos as nossas plataformas atuando, né, as nossas Big Techs atuando no Brasil sem nenhuma regulação, né, nessa terra de Marlboro que se tornou, né, a rede mundial. E o outro ponto é justamente esse que você falou, né? Um ponto que é muito sensível ao povo brasileiro. Né? O Pix não caiu na graça do povo brasileiro por acaso. Caiu na graça porque é uma forma de pagamento eficiente, é uma forma de pagamento que tem agilidade e é uma forma de pagamento que, acima de tudo, não tem custo e que é nacional. Né? E que os Estados Unidos está usando ela porque, como você disse muito bem, está causando grandes prejuízos às operadoras de cartão de crédito nos Estados Unidos. Olha, por mais que o ministro da Fazenda tenha dito, Bertão, que depois do PIX, né, as operadoras de cartão de crédito aumentaram as suas operações no Brasil, o fato é que aumentaram porque a economia brasileira vem crescendo. Né? Mas é óbvio, todos sabem quantas vezes cada um de nós brasileiros deixou de usar o cartão de crédito para fazer um pagamento em Pix. Né? Então, é claro que isso tirou o mercado dos cartões de crédito no Brasil e isso tem contrariado muitos interesses americanos. Então, esse conjunto de medidas, né, como a gente disse, é realmente o imperialismo abrindo os dentes contra o Brasil, né, aumentando a sua agressividade e escancaradamente dizendo que nós temos interesses no Brasil e nós vamos usar de tudo para que esses interesses sejam impostos aí, inclusive, se for necessário, a força, né? A intervenção até militar. Pois é. Bom, agora esses fatos práticos, né, essas agressões agressões econômicas e ameaças de agressões militares até, elas são sustentadas, são corroboradas por uma sequência também de fatos políticos, né, que sustentam todo essa virulência aí, né? Eh, não dá nem para dizer diplomática, porque isso já ultrapassou em muito o campo da diplomacia, né? Isso é o campo do gangsterismo puro e simples, né? Mas as manifestações políticas que sustentam isso, né? Muito claramente, né, as 2 visitas de Flávio Bolsonaro no espaço de uma semana ou menos de uma semana à Casa Branca, né. A primeira, quando ele pede a classificação das facções, o PCC e o Comando Vermelho aqui como organizações terroristas, na semana passada, e essa agora, onde ele é recebido por Trump, ele pede o tarifaço, né. Agora, depois ele faz um recuo e diz para que o Brasil fosse preservado e tal, enfim, querendo dizer que estava defendendo interesses brasileiros, mas a verdade é que ele advoga pela intervenção econômica norte-americana no Brasil. E Donald Trump dá a seguinte declaração sobre ele. Foi muito bom isso na rede dele, né? Postagem feita por Donald Trump, com a foto dele com Flávio e Eduardo Bolsonaro. Foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no salão oval da Casa Branca. Olha que ele recebeu os dois, mas a citação é explícita para Flávio. Né? Um jovem inteligente que ama muito seu país, o Brasil, escreveu Trump na Truth Social, a sua rede social. Né? Por outro lado, Marco Rubio, né, também faz um comentário assim completamente fora de propósito, em que o objetivo evidente é qualificar o Brasil como um país
inimigo dos Estados Unidos, né? Ele fala textualmente o seguinte: é fantástico que, tirando Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, e ainda faz uma ressalva, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral e, em alguma extensão, a Colômbia, temos uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos. Falou ele citando a tal da coalizão de países amigos, né? Eh, Enfim, são 2 momentos aí, de manifestação política, né, do governo americano, uma, por parte do próprio presidente e por parte, né, do seu secretário de Estado, né, que torna essa manobra, né, norte-americana contra o Brasil, numa manobra quase que numa ação de guerra, né, envolvendo todo o governo americano, né. Agora tem aí que eu acho importante a gente analisar também, Brizola, porque essas ações políticas por parte, do governo dos Estados Unidos, principalmente Trump e Marco Rubio, tem resposta aqui direta do presidente Lula. O presidente Lula manteve uma postura firme, né? Saiu com um cartaz improvisado, o Pix é do Brasil, mostrando para todo mundo, e chamando Marco Rubio de inimigo da América Latina, inimigo do Brasil, né? Isso, inclusive, está na página, nesse momento que a gente está gravando aqui, isso está na página da Prensa Latina, na capa da Prensa Latina, do jornal online, né? Cuba que sofre um bloqueio terrível aliás, com requintes de crueldade, agora mesmo, uma das principais redes de hotéis, uma rede multinacional, né, de hotéis, anunciou que vai deixar o país, vai fechar 12 hotéis em Cuba. Imagina o quanto que isso é terrível, uma notícia terrível para a ilha que hoje vive basicamente do turismo e tem muito pouco, muito poucas fontes de sustentação econômica, né? Bom, mas enfim, é esse o momento em que a gente vive. E essa reação do presidente Lula, que eu acho que foi na mesma medida, né, ô Brizola, como é que você viu, a resposta do presidente Lula? Olha, primeiro assim, o Trump, né, o governo Trump, né, através especialmente do Marco Rubio, que inclusive está indicando o novo embaixador brasileiro depois de 1 ano e meio, né, um embaixador que é o presidente lá da Câmara do Estado da Flórida e que é um cubano que saiu, assim como o Marco Rubio saiu de Cuba, né, e tem assim ódio ao governo cubano, né? Também tem ódio à América Latina, né? Eles assumiram escancaradamente que tem lado na eleição brasileira e, assim, obviamente, estão do lado daqueles que querem entregar o país, né? É, que querem entregar o país e que não escondem, não tem nem vergonha de se apresentar desta maneira, né? O que eu pondero, Bertal, é que eu acho que eles estão sem medida, né? Porque, pensa bem, na hora que a Casa Branca divulga uma foto do Trump, né, ao lado do Flávio Bolsonaro, e em seguida anuncia, né, o desfecho desse relatório, né, que vai taxar em 25% as exportações brasileiras, ele está colando no Flávio Bolsonaro, como você disse muito bem, né, o tariflávio. Né? Então, isso eleitoralmente tem um efeito muito ruim. Né? E, 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 e assim, é difícil da gente entender, né, como que os Estados Unidos pretendem, né, tirar, conseguir ajudar a candidatura do Flávio dessa maneira, né, colando nele o tarifaço e as razões
para o tarifaço. Especialmente uma coisa que, assim, o povo brasileiro entende com muita clareza, que é criar dificuldades para o Pix, né? Querer colocar o Pix como um entrave ao comércio brasileiro, como uma justificativa para a implementação dessas tarifas. O presidente Lula tem reagido muito bem, né? O presidente Lula ele engrossou a voz, né? Colocou o Pix como uma questão de defesa nacional, né? Tem questionado hoje mesmo, na terça-feira agora à noite já teve uma reunião do seu ministério. Cada um dos ministérios responsáveis, eles assinaram uma nota em conjunto, mas estão rebatendo abertamente todas as questões, mostrando a necessidade de regulação das big techs, mostrando que o desmatamento no Brasil se reduziu muito nos últimos anos, né, que o Pix, pelo contrário, não é nenhum entrave ao comércio, né, ele é, ele é um pagamento, não é uma forma de pagamento criada pelo Brasil e que não interfere em nada no comércio exterior, né, e que as outras questões levantadas, né, têm sido combatidas com firmeza, como a questão da corrupção, né, e a questão do próprio crime organizado. Então, assim, parece muito confusa essa estratégia de associação da direita brasileira com a direita americana para influir nas eleições. Agora, a gente não pode subestimar o imperialismo, né? Eles vão atuar de forma pesada no processo eleitoral e vão fazer de tudo para que eles consigam colocar no Brasil um fantoche dos seus interesses, que é o Flávio Bolsonaro, né? Que, assim, na minha opinião, passou de todos os limites, né? Atentando contra a soberania nacional e produzindo resultados que prejudicam deliberadamente, né, a economia brasileira. Ele, como senador da República, já poderia ser questionado dentro do Senado, né, como alguém que está atuando contra o interesse nacional. Deveria ter, inclusive, o seu mandato de senador da República, eleito pelo povo brasileiro, não para atuar contrariamente ao povo brasileiro, deveria ter o seu mandato de senador da República questionado. Né? Poderia, inclusive, sofrer um processo de cassação, porque passou de todos os limites. E, num primeiro momento, o que eu vejo, né, é que essa estratégia vai fortalecer o presidente Lula, vai colocar no colo dele a defesa do interesse nacional. Né, e isso está ficando, eu acho que esse é o verdadeiro debate. Né? A gente está saindo de uma polarização, né, que parecia ser a defesa da democracia contra o fascismo, né, para um debate que é muito mais claro para o povo brasileiro, né, que é a defesa do interesse nacional contra os entreguistas, contra aqueles que querem entregar a riqueza nacional, querem entregar querem entregar a nossa riqueza natural, né, e querem abrir o mercado brasileiro para os interesses estrangeiros, resgatando, né, recolonizando o Brasil e abrindo espaço no Brasil para os interesses os interesses dos grandes conglomerados econômicos americanos. É isso mesmo. Você eu acho que fica muito claro, né, que o Trump, o comportamento dele parece ser aquele samba de uma nota só, né, ele só tem uma tática, que é a tática da intimidação, né. É a tática do gangsterismo, né, que aliás não é muito diferente da tática do milicianismo aqui, Sim, né, que nós conhecemos bem, né. Então, similis com similis, facilis congregato, né. Milicianos e gangsters, né, eu acho que eles se dão muito bem. Bom, mas, eu queria agora abordar com você também uma outra questão, paralela a essa, mas que eu acho que eu vejo uma correlação muito forte entre os 2 assuntos, né, que é uma matéria publicada pelo jornal Toda Palavra, foi publicada na terça-feira, em primeira mão, aqui, no Brasil, uma notícia que o Toda Palavra deu em primeira mão,
sobre um dos fatos, assim, um dos assuntos mais importantes que foram tratados na mais recente reunião da Comissão Intergovernamental Brasil e Rússia, de cooperação econômica, comercial, científica e tecnológica. Essas reuniões começaram depois que o Brasil recebeu uma delegação, uma grande delegação russa, né, com a presença de vários ministros de Estado acompanhando o presidente Putin, né, a Brasília, e ali deu-se origem a várias frentes de negociação entre os dois países para incrementar o comércio e as relações bilaterais, de um modo geral, entre Brasil e Rússia, né? E nessa reunião, que aconteceu no dia 25 de maio agora, a imprensa brasileira, ela praticamente ignorou, aliás, como é prática, né, da mídia mainstream aqui no Brasil, né, é ignorar, né, quando se trata do relacionamento com a Rússia, com a China um pouco menos, porque existem interesses econômicos maiores envolvidos, mas com a Rússia é praxe da imprensa brasileira ignorar, né, esses assuntos, esses fatos. Saíram poucas matérias, poucas abordagens, e normalmente baseadas numa nota, uma nota divulgada pelo Itamaraty, que é uma nota muito curta até, uma nota que não diz muita coisa, fala de algumas áreas de interesse que foram discutidos. Nesse foi o principal, essa reunião foi conduzida pela embaixadora Maria Laura da Rocha, né, que é secretária-geral das Relações Exteriores, né, do Ministério das Relações Exteriores, com o ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, Maxim Reshetnikov, né? E o comunicado do Itamaraty não dizia muita coisa, falava de algumas áreas de interesse que foram discutidas e tal, mas deixou de fora, talvez, os assuntos, os aspectos mais importantes que nós tivemos acesso, pelo lado dos russos, fontes tanto do governo russo, da embaixada da Rússia no Brasil e também da TV BRICS da Rússia, que é parceira do Toda Palavra. E o que mais chamou a atenção, né, nessas informações confirmadas pelos russos, é de que Brasil e Rússia discutem a criação de uma infraestrutura interbancária independente que teria por finalidade eh, operacionalizar essas transações comerciais entre os dois países em moeda nacional, sem passar pelo SWIFT, sem passar pelo dólar, né? Ou seja, exatamente na contramão do que Donald Trump, um dos maiores fantasmas de Donald Trump, que é a desdolarização da economia global, né? É fato de que vários dos países BRICS já estão transacionando entre eles em moedas próprias, em moedas locais, né? Eles caminham na direção de criação de meios de pagamento que aprimorem, né? essa, essa, essa ação financeira, né? Eh, e com isso também possa ser contornada, né, toda essa pressão econômica praticada pelos Estados Unidos, né, de boicotes, de sanções, de bloqueios, né, tudo isso que está sendo usado, né, como armas econômicas, né, pelos americanos, né. Então o fato é esse, né, a notícia é essa, que o Brasil e os Estados Unidos estão desenvolvendo esses meios de pagamento em moedas locais, né, para suas transações.
São várias as áreas de interesse, né? Mas também uma delas que também não foi anunciada pelo Itamaraty, mas foi confirmada pelos russos, que seriam negociações para desenvolver a cooperação na área de energia nuclear. Mas também em outras commodities e de interesse do Brasil, principalmente fertilizantes e petróleo, né? Na verdade, Derivado. derivados do petróleo, né? Esse assunto, né, nós publicamos ele em primeira mão, essa matéria. Agora, da parte da imprensa, da grande imprensa, da imprensa mainstream, não temos nada, né, até agora. Como que você vê a interseção desse assunto com o que veio logo em seguida, né? A partir da classificação dessas facções criminosas aqui do Brasil como organizações terroristas, agora o tarifaço, agora essa investigação contra o Pix, né? E todas essas declarações de Trump e de Marco Rubio. Primeiro é um grande acordo comercial, né? Um grande acordo comercial, não só comercial, um grande acordo de parceria estratégica, né, entre o Brasil e a Rússia, que envolve a ampliação do comércio bilateral, né, que envolve setores econômicos importantes para o Brasil, como a área de fertilizantes e derivados do petróleo. É um acordo de cooperação tecnológica, né, que tem setores de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico envolvidos, um acordo de criação de um sistema de pagamentos que fuja do sistema SWIFT e que fuja do dólar. Então, assim, é um acordo comercial muito abrangente, um acordo comercial muito relevante, que o Brasil sela com a Rússia. Não é estranho que a imprensa, né, a imprensa brasileira, né, que é nas notícias internacionais mera reprodutora das grandes agências internacionais, não tenha noticiado. E o que a gente enxerga claramente é o Brasil, né, voltando às suas relações internacionais para o novo centro geopolítico do mundo, né, que são hoje liderados ali pela Rússia e pela China. Né? No momento em que os Estados Unidos fecha o cerco contra o Brasil, né? No momento que os Estados Unidos anuncia, né, que querem impor aqui no Brasil seus interesses, inclusive se for necessário, na marra, né? O Brasil cria, né, fortalece seus laços, né, com os países membros dos BRICS, né, como o caso da Rússia, como o caso da China, né, com os países do sul global, né, voltando, né, criando alternativas a esse cerco americano. Aliás, um caminho que vinha se desenhando há muito tempo e que essas ações do governo americano, né, tem colocado de novo o Brasil no rumo, né, no rumo da multipolaridade, né, no rumo da diversificação dos seus mercados, no rumo de romper sua dependência em relação ao comércio bilateral com os Estados Unidos e, principalmente, da dependência em relação ao dólar. Né? Essa questão de você ter o dólar como moeda que monopoliza o comércio internacional. Então, assim, uma reação que acelera um caminho que o Brasil, na verdade, já vinha tomando há muito tempo, desde a fundação dos BRICS, né? Desde da política internacional anunciada nos primeiros governos do Lula, né? Quando o próprio Celso Amorim já anunciava um alinhamento do Sul Global. Então, eu acho que esse acordo que não tem sido muito anunciado pelo governo brasileiro, e a gente, né, entende até que as razões disso, né, talvez o governo brasileiro, até para concretizar essas ações, procure não assumir elas escancaradamente, né, mas o fato é que o Brasil
assim como acontece com outros países, está percebendo que o imperialismo americano não tem mais nada para nos dar, a não ser exploração, a não ser o saque das nossas riquezas naturais, e que, por outro lado, há um novo eixo geopolítico, né, que prega o multilateralismo, o respeito à autodeterminação dos povos e que apresenta um caminho de desenvolvimento, de parcerias que gerem desenvolvimento tecnológico, econômico para o Brasil. Então, eu vejo isso eu acho que esse acordo foi muito relevante, né? E acho que a situação política, essa intervenção escancarada no processo eleitoral do governo americano, está empurrando ainda mais o Brasil, né, para ampliar essas parcerias com a Rússia, com a China e com todo o sul global. Pois é, e em relação justamente a esse aspecto aí do processo aí dos BRICS, né, a caminhada dos BRICS, né, nós vamos ter agora um depoimento do professor Lier Pires Ferreira, que é membro do BRICS, o Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense, né? O Lier é nosso, inclusive, parceiro, participou conosco do BRICS Press Meeting, né, o encontro de jornalistas dos países BRICS, que aconteceu aqui em Niterói, há quase um ano atrás, em julho, durante a margem, né, da cúpula BRICS do Rio de Janeiro, né? Ele é um dos grandes estudiosos da questão BRICS, né? E o próprio NUBRICS, né, que é esse núcleo da UF, é o primeiro grupo de estudos, o primeiro think tank brasileiro, né, dedicado a BRICS, né? E ele vai fazer também um comentário sobre essa questão aí envolvendo os BRICS e essas conversas entre o governo brasileiro e o governo americano, né? A criação de uma plataforma para transações internacionais que contorne o sistema SWIFT e o uso do dólar, né? Que é um grande pesadelo para o Donald Trump, né? Nós sabemos disso. Um dos grandes medos do Trump é essa ação dos BRICS, que pode causar desdolarização da economia global, né? Brizola, ficamos aqui, então, nesta edição de No Fio da História. Vamos ter aí a participação do professor Lier, e em seguida teremos mais alguns clipes escolhidos pelo Centro de Memória Trabalhista, encerrando o programa. Voltamos na semana que vem, convidando aí os nossos amigos telespectadores e ouvintes da Rádio Toda Palavra a estarem conosco aqui em mais uma edição de No Fio da História. Obrigado, Brizola, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu, Hertal, abraço, até a próxima semana. Olá, um prazer mais uma vez poder estar aqui dialogando com o público. No mérito, a gente tem a dizer que a escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos nesse momento, ela transcende o discurso político e revela uma verdadeira guerra econômica com um alvo claro: a soberania financeira do Brasil. Classificar o Comando Vermelho, o PCC, enfim, como organizações terroristas, no mesmo ciclo em que Washington amplia as sanções econômicas ao nosso país, não é um gesto isolado, né? Isso é parte de uma moldura em que a hegemonia do dólar opera como instrumento de coerção geopolítica. O enquadramento antiterror, nesse sentido, ele vai funcionar, né, como uma legitimação moral das pressões econômicas e financeiras, né, de alguma forma um atalho, né, para ampliar a intervenção, a vigilância, as travas de compliance e bloqueios, os mais diversos, né, que seriam extremamente custosos, né, para o país, principalmente no que se refere às transações internacionais brasileiras, e ampliando, né, nesse sentido, a dependência em relação aos Estados Unidos.
Nesse contexto, a reunião Brasil-Rússia para discutir a infraestrutura interbancária independente, né, a integração, portanto, de sistemas de pagamento e outros temas da agenda comum, eu diria que é menos um exotismo diplomático e mais uma ação de pragmatismo, né, de soberania. A busca por rotas alternativas, né, de compensação e liquidação paralelas às redes controladas pelas instituições norte-americanas em grande medida, ela tende a reduzir o risco país, o risco regulatório e dar previsibilidade, inclusive, né, aos fluxos de comércio e investimento fora, né, digamos que, do raio do dólar. Então, assim, é um movimento coerente com a tendência de desdolarização parcial que se espalha no contexto mais amplo da Eurásia e do próprio Sul global. Também a gente tem que lembrar que as novas ameaças, né, de sanções, de tarifárias, enfim, também não são apenas retaliações comerciais, né? Na verdade, elas materializam o uso do dólar como arma geopolítica, e o Washington, né, tem muito claro, né, que o terreno financeiro global se torna cada vez mais escorregadio. Por isso, o PIX brasileiro, né, ele significa muito mais do que uma mera conveniência, uma facilidade para o nosso consumidor em geral, né? Ele fere interesses, né, bilionários, né, de empresas americanas como Visa, Mastercard e outras tantas, né? Portanto, ao de alguma forma buscar alternativas, né, o PIX está preparando, né, digamos assim, o terreno para que o Brasil e os BRICS operem em outras moedas, né, exatamente como está sendo discutido nesses acordos, né, com a Rússia, né, ampliando nesse sentido, né, aumentando de uma forma bastante significativa, né, os esforços soberanos de desenvolvimento e nova inserção internacional do Brasil, algo fundamental, né, no momento dessa ordem pós-neoliberal que nós vivemos nos dias de hoje. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do PDT. Nossa missão é guardar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, temos diversas publicações, seja cartilha, revistas, encartes, tudo gratuitamente. Só acessar www.flb-ap.org.br. Nossa missão é ajudar a militância trabalhista e a academia. Nesse sentido, quero convidar você para ver mais um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar diversas entrevistas e materiais sobre o trabalhismo. Agora confira o vídeo. Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do Terceiro Exército dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos então a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele concordou e eu passei a tomar todas as providências. Mobilizamos todos o armamento disponível e nos preparamos para uma resistência. E sentimos que o Brasil inteiro fechou. Todos os demais estados submeteram-se à junta militar, com exclusão do governador Mauro Borges. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Lacerda desencadeou a repressão. Em São Paulo também houve uma omissão por parte do governador Carvalho Pinto e desencadeou-se a repressão. O mesmo em Minas. E procurei contato com todos os generais e chefes militares que eu consegui, direta ou indiretamente. Foi, aliás, nesse momento que eu tive um diálogo muito duro com o general Costa e Silva, que comandava o 4º Exército no Recife. Eu lhe digo, em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar não apenas a opinião pública do Estado e do país, quer dizer, ganhamos aquela luta essencialmente como uma batalha de opinião pública, como também conseguimos informar aos próprios militares.